Olá, pessoal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre cálculo de determinante. Atendendo pedidos, tá? Que o pedido foi feito para o cálculo de determinante de ordem de matriz de ordem 4. Mas antes disso, vamos resolver o que é determinante de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, só para a gente ver como que funciona o cálculo de determinante. Bom, quando a gente tem de ordem 1, meu determinante, a minha matriz é o quê? Só tem um elemento. Elemento, linha 1, coluna 1. Então, meu determinante vai ser a próprio elemento da matriz. Então, vamos supor que a minha matriz seja uma matriz 2. Então, eu tenho que o determinante da minha matriz A vai ser igual a 2. Tá? Se a minha matriz, eu tiver uma matriz B que seja menos 10, o elemento da minha matriz é menos 10. Então, o determinante da minha matriz B vai ser igual a menos 10. Pessoal, tem que tomar cuidado que essa notação aqui de determinante, ela não significa módulo, valor absoluto, tá? Então, eu não posso fazer essa confusão. Isso aqui simplesmente me diz, quando a gente fala uma matriz, que eu tenho um determinante, ok? Bom, matriz de ordem 2, o que a gente faz? Tá? Eu tenho duas linhas e duas colunas. Então, eu tenho o quê? Uma matrizinha quadrada. Lembrando que a gente só consegue calcular o determinante de matriz quadrada. Se a minha matriz não for quadrada, for de ordem 3 por 2, 3 por 4, eu não consigo calcular o determinante. Exatamente por eu não ter o mesmo número de elementos da minha diagonal principal, número e quantidade de linhas e colunas. Então, aqui eu tenho uma diagonal, tenho 2 elementos, número de linhas 2, número de colunas 2, tá? É isso que eu preciso. Então, aqui eu tenho minha diagonal principal, onde que eu vou multiplicar e vou manter o sinal. Minha diagonal secundária, onde eu vou multiplicar e vou inverter o sinal. Tá? Então, o determinante vai ficar A1, A2, 1, menos, tá? Porque o menos, ele inverte qualquer sinal. A1, 2 vezes A2, 1. Então, vamos fazer essa matrizinha aqui, simplesinha, tá? A gente vai calcular o quê? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o determinante, a minha matriz diagonal, tá? A minha diagonal principal para eu calcular o determinante. Então, vamos lá, tá? O determinante de A, ele vai ser quem? 2, menos 1, menos 2 e 3. E aqui eu tenho a minha matriz secundária da minha matriz. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou ter 2 vezes 3, que é 6, menos, tá? Para inverter o sinal, menos 2 vezes menos 1, 2. Então, eu vou ter 6 menos 2, que é igual a 4. Então, esse aqui é o determinante dessa matrizinha aqui. Vamos fazer um outro só pra gente afirmar como fica. Então, aqui eu tenho a diagonal principal da minha matriz e diagonal secundária. Então, o determinante de B, que vai ser 5 menos 1, 4, 3. Eu vou fazer diagonal principal e vou manter o sinal. Então, eu vou ter 5 vezes 3, eu tenho 15. Diagonal secundária, eu tenho 4 vezes menos 1, eu tenho menos 4. Então, aqui eu vou estar invertendo esse sinal. Para inverter esse sinal, eu multiplico por menos 1 e faço a soma. Então, aqui eu tenho 4 mais 15, que ele vai me dar 19. Então, aqui é uma determinante simples de matriz 2 por 2. Sempre vai ser exatamente dessa forma. Se eu tiver uma matriz 3 por 3, ele muda um pouquinho, que a gente usa regras de Sarros. Por que que ele muda um pouquinho? Porque a minha matriz, ela tem 3 linhas e 3 colunas, ok? Então, para eu calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, eu vou pegar as duas primeiras colunas, tá? Aqui a coluna 1, a coluna 2, e vou jogar elas aqui pra frente, ó. Então, eu vou fazer o quê? A hora que eu fizer isso aqui, eu vou ter o quê? Uma diagonal principal, duas diagonal principal, 3 diagonais principais. Vou multiplicar e manter o sinal. Eu tenho uma diagonal secundária, duas diagonal secundária, 3 diagonal secundária. Eu multiplico e inverto o sinal. Então, o processo de inverter o sinal e manter o sinal, ele funciona do mesmo jeito de uma matriz 2 por 2, ok? Então, vamos resolver essa matrizinha aqui, ó. Eu tenho uma matrizinha simples, tá? Onde que nessa matriz eu vou estar fazendo um determinante? 3 por 3, eu tenho 3 linhas e 3 colunas, uma matriz quadrada.
Então, para eu fazer isso, como que vai ficar? Eu vou ter o meu determinante, tá? Eu vou colocar a anotação aqui, ó, de determinante com as barrinhas, que não dá para confundir com módulo, e vou copiar minha matrizinha dentro desse sinal. Notação, gente, é muito importante, tá? Aí eu vou pegar a minha primeira linha, vou jogar pra cá. Então, vai ficar minha primeira coluna, aliás, então vai ficar 1, 5 e 3. Vou pegar minha segunda coluna e vou jogar pra cá. Então, vai ficar 3, 0 e 5. Então, aqui eu já montei minha matriz. Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso achar minhas diagonais principais. Então, aqui eu tenho uma diagonal principal, eu tenho duas diagonal principal, tenho 3 diagonal principal. Então, aqui eu tenho 1 vezes 0 vezes menos 1, vai dar 0. Aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 3, vai dar 18. Aqui eu tenho menos 2 vezes 5 vezes 5. Como eu tenho menos aqui, ele vai dar menos 50, tá? Agora, eu vou ver o que? Eu tenho minha diagonal secundária. Então, eu tenho a minha primeira diagonal secundária aqui, a segunda aqui e a terceira aqui. Bom, essas daqui eu vou inverter o sinal. Lembrando que aqui, olha, eu vou estar sempre conservando o sinal que eu tenho, tá? Que era a diagonal principal. Diagonal secundária eu tenho 3 que multiplica 5, 15, que multiplica menos 1, menos 15. Aqui eu tenho 1 que multiplica 2, 2 que multiplica 5, 10. Aqui eu tenho menos 2 que multiplica 0, 0 que multiplica 3, 0. Multiplico por menos 1, exatamente para quê? Para eu manter inverter o meu sinal. Aqui eu multiplico, eu somo para manter o meu sinal. Então, eu tenho, esses aqui são as diagonais secundárias, onde eu vou estar invertendo o sinal. Diagonal principal, onde que eu vou estar conservando o sinal. Então, eu tenho 10 menos 15, menos 5. Então, eu tenho menos 5, mais... Aqui eu tenho 18 mais 50, então, aqui eu tenho 18 menos 50, eu vou ter menos 32. Então, aqui eu tenho 5, porque menos com menos é mais. Aqui eu tenho mais com menos é menos 32, ok? Então, 5 menos 32 vai me resultar em menos 27. Ok? Então, aqui eu tenho diagonal principal, tá? Eu vou multiplicar e conservar o sinal. Diagonal secundária, eu vou multiplicar e inverter o sinal. Eu posso inverter 1 por 1 aqui, ou eu posso fazer toda essa soma, como eu fiz, inverter no final. Se eu fosse inverter 1 por 1, então, aqui eu tenho que, deu menos 15, eu inverter, deu 15. Aqui ele deu 10, invertendo dá menos 10. Então, vai ficar... menos 10 mais 15 vai dar 5. Então, ele vai dar o mesmo resultado, ok? Bom, pessoal, agora pra gente poder usar simplesmente fazer o cálculo de determinante de uma matriz de ordem, a gente pode usar de ordem 3 ou maior que 3, tá? Então, um dos métodos que a gente usa é usar pelo cofator ou menor complementar. Então, eu tenho a minha matriz aqui, uma matriz de ordem 3 por 3. Como que eu calculo esse determinante? Eu vou pegar, como que eu vou achar o menor complementar ou cofator? Eu posso pegar qualquer um daqui, qualquer elemento, então, ele vai ser quem? Esse elemento, tá? Ele vai me fornecer o cofator, que ele é menos 1 elevado a I mais J, que é a linha mais a coluna, vezes uma matrizinha de uma ordem abaixo da matriz original, tá? Que vai ser formada pelos elementos que sobrou, eliminando a linha e a coluna que eu estou trabalhando aqui para achar meu cofator. Então, se eu pegar aqui, ó, nesse elemento 5 aqui, ele tá? Esse aqui vai ser o meu A, 2, 1, que eu quero.
Então, o cofator A21, ele vai ser menos 1 elevado a 2 mais 1, segunda linha, primeira coluna, tá? Vezes aqui, eu vou estar eliminando essa linha e essa coluna, vou trabalhar com o que sobrar. Então, vai ficar 3 menos 2, e aqui vai ficar 5 menos 1. Tá? Bom, aqui eu vou calcular esse determinante e ver aqui. Aqui eu tenho 2 mais 1, 3. 3 é ímpar, então, menos 1 elevado a 3 vai ficar menos 1, que multiplica esse determinante aqui, ó, diagonal principal, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2 vezes 5, menos 10, invertendo o sinal, mais 10. Aqui eu tenho 7. 7 multiplicado por menos 1, menos 7. Bom, se eu pegar um outro elemento qualquer aqui da minha matriz, eu posso pegar, vamos supor, esse menos 1 aqui, ó. Então, esse menos 1, ele vai me dar, ele vai ser o elemento 3, 3. Bom, então, esse elemento aqui, 3, 3, que vai ser o meu menos 1, ele vai me dar o cofator 3, 3. Então, eu vou ter o quê? Menos 1, que elevado a 3 mais 3, que multiplica, aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou descartar aqui e essa agora. Então, a minha matriz que sobra vai ser essa daqui, ó. Então, vai ser 1 e 3. Na segunda linha, 5 e 0. Bom, agora aqui eu tenho 3 mais 3, aqui vai me dar 6. Então, vai ficar menos 1 elevado a 6, que é 1, vezes esse determinante aqui, ó. Então, aqui a diagonal principal vai dar 0, diagonal secundária vai dar menos 15, porque eu vou estar invertendo o sinal, certo? Aqui me deu menos 15. Menos 15 vezes 1, menos 15, ok? Então, quando a gente vai fazer, para eu calcular o meu determinante, eu preciso linkar uma linha ou uma coluna e calcular o cofator de todas elas, tá? É assim que a gente calcula, usando o cofator. Então, aqui eu tinha uma matriz de ordem 3, eu passei para uma matriz de ordem 2. Então, essa matriz facilita a minha vida, porque aqui é menor, para eu estar calculando, do que essa daqui. Mas uma matriz de ordem 3 não é tão viável fazer esse cálculo, porque ele acaba sendo muito extenso, sendo que eu tenho a regra de Sarros para estar fazendo, que foi o exemplo anterior que a gente fez. Bom, aí o determinante. Então, esse método, ele vale para uma matriz de ordem 3, maior ou igual a 3, tá? Então, a gente vai estar fazendo. Vamos, se eu considerar a primeira linha, então, meu determinante vai ser o meu A11, que multiplica o cofator A11, A12, cofator A12, A13, cofator A13, e assim sucessivamente. Então, isso daqui, se eu considerar a primeira linha. Ah, mas eu sou obrigada a considerar a primeira linha? Não. Eu escolho uma qualquer, uma linha, uma coluna qualquer, tá? Bom, então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer o determinante da minha matriz em A. Uma dica, para facilitar ou para diminuir conta. Aqui eu teria 3 elementos da coluna, 3 elementos da coluna. Qualquer um que eu linkar, eu vou ter que calcular 3 matrizes de ordem 2. Bom, mas tem um 0 aqui. Então, se eu escolher essa linha, a segunda linha ou a segunda coluna que contém o 0, facilita a minha vida, porque eu vou estar calculando apenas 2 cofatores em vez de 3 cofatores, tá? Então, aqui a gente pode escolher. Ah, mas se eu não quero, posso escolher uma que está completa? Posso, e vai ter que dar o mesmo valor. Então, aqui, ó, vamos escolher a coluna. Tá? Ou a linha. É isso que eu posso estar escolhendo. Posso escolher a linha ou posso escolher a coluna. Uma das duas, porque ele está linkando onde tem um 0. No caso aqui, vamos fazer pela linha, só para exemplificar. Vamos escolher essa linha aqui para estar fazendo. Então, o que vai fazer? Essa linha aqui, ela vai estar sempre sumidinha. Então, o determinante da minha matriz A, ele vai ser A, determinante de A vai ser o elemento A
2, 1, que multiplica o cofator A, 2, 1. O elemento A, 2, 2, que multiplica o cofator A, 2, 2, mais o elemento A, 2, 3, que multiplica o cofator A, 2, 3. Esse elemento aqui, ó, de A, 2, 2, ele é zero. Se ele é zero, tudo isso daqui vai me dar zero, ó. Então, basta eu calcular esse daqui e esse daqui, tá? Então, vamos calcular o cofator A, 2, 1. Então, eu tenho menos 1, que multiplica I mais J, IJ, que tá aqui, ó, I e J, 2 mais 1, que multiplica o que sobrar. Então, como eu tô pegando aqui, ó, essa linha, ela vai sumir o tempo todo. Então, agora, em primeiro momento, ele some aqui. Então, vai sobrar 3 menos 2, 5 menos 1. Então, aqui, como ele é 3, vai ficar menos 1 elevado a 3, vai me dar menos 1, que multiplica esse determinante. Então, aqui vai dar menos 3, menos 10, como eu inverto o sinal, mais 10. Aqui vai me dar 7, aqui, como ele multiplica por menos 1, vai me dar menos 7. Esse, como eu disse, eu não preciso calcular, porque eu vou multiplicar por zero. Então, considerando a mesma linha, eu vou calcular o A, 2, 3. Então, vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 3, que multiplica. Sobrou aqui 1, 3. E aqui 3 e 5. Porque a segunda linha, para calcular o cofator, não entra. Vai entrar só aqui na hora de cálculo do determinante. Então, vai ficar quem? Aqui vai me dar 5. Então, menos 1 elevado a 5 é menos 1. Que multiplica, aqui eu tenho 5. Mantenho o sinal. 3 vezes 3, 9. Inverto o sinal. Então, aqui eu tenho menos 4. Com esse menos vai me dar 4. Ok? Então, eu tenho os dois cofatores. Agora, o determinante de A vai ser o elemento A1, 2, que é 5, vezes menos 7, mais o elemento aqui, ó, que é 2, que ele é o elemento 2, 3, vezes o cofator correspondente, que me deu 4. Aqui eu tenho menos 35, mais aqui eu tenho 8. 8 mais 35, menos 35 mais 8. Então, menos 35 mais 8 vai ficar menos 27, exatamente o que nós achamos anterior. Então, assim, não importa a maneira que eu faço, eu vou achar o mesminho valor para estar calculando. Eu só tenho que tomar cuidado para eu não errar aqui, ó, porque esses cofatores aqui, ó, ele vai me dar exatamente aquela inversão de sinal. Diagonal principal mantém, diagonal secundária inverte. E esse aqui, ó, vai me dar exatamente aquele sinalzinho positivo ou negativo, de manter ou de inverter o sinal. Bom, agora vamos fazer uma 4x4 para vocês enxergarem o que acontece. Tá? Aqui eu tenho uma matrizinha 4x4. Aqui, ó, eu tenho uma coluna onde eu tenho 3 zeros. E aqui eu tenho uma linha que tem 2 zeros. Eu tenho uma linha cheia. Eu tenho duas colunas cheias. Aqui eu tenho uma com zero, aqui eu tenho um zero. A dica é sempre achar o que aparece mais zero. Porque se eu pegar aqui na coluna, e tanto faz, eu posso usar tanto linha quanto coluna para estar calculando. Se eu pegar aqui, eu vou ter que calcular um cofator só. Senão eu preciso calcular 4 cofatores. Então, eu calculo 3 e multiplicar por zero. Não faço necessidade de eu fazer essas contas, tá? Só tem necessidade de calcular para o 2, que é diferente de zero. Então, o determinante de A aqui, ele vai ser considerando essa linha, tá? Como base. Então, vai ficar o A 1, 3 vezes A1, 3 mais o A
2, 3 vezes o cofator 2, 3, mais a 3, 3, o cofator 3, 3, mais 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, faltando esse aqui. Mais o A, 4,